Olá, seja bem-vindo. Nós chegamos na nossa unidade 2. O tema dessa unidade é Reconstruindo a Identidade e Encontrando o Significado. Ao longo dessa unidade, nós vamos trabalhar a partir dessa temática. E hoje, como a nossa primeira aula, eu gostaria de conversar com você sobre a expressão redefinindo a identidade após a perda. Veja comigo a frase preliminar que vai embasar os elementos que nós vamos discutir aqui. O texto base diz o seguinte: perder alguém querido é uma das experiências mais desafiadoras e transformadoras que podemos enfrentar na vida. A perda não apenas abala as nossas estruturas emocionais, mas também pode nos levar a questionar a nossa identidade e o nosso propósito. Nesse contexto, nós vamos pensar um pouco sobre como é possível redefinir a identidade e encontrar um novo propósito após uma perda significativa, integrando aspectos conceituais e técnicos para auxiliar nessa jornada. A primeira questão que eu quero trazer é a aceitação da mudança. Veja comigo. O primeiro passo para redefinir a identidade após a perda é aceitar as mudanças que ocorreram em nossas vidas. Isso inclui reconhecer as emoções complexas que surgem durante o processo de luto e permitir-se sentir e expressar esses sentimentos dolorosos. Esse processo envolve uma série de aspectos que nós precisamos trazer. A primeira questão é o reconhecimento das emoções. Nós falamos bastante sobre essa questão na unidade 1. O primeiro passo na aceitação da mudança é reconhecer e validar as emoções que surgem durante o processo de luto. Isso inclui sentimentos de tristeza, raiva, culpa, confusão e até mesmo alívio em alguns casos. Permitir-se sentir e expressar essas emoções é crucial para a saúde emocional e o ajustamento ao luto. A terapia também é uma ferramenta valiosa para explorar essas emoções complexas de maneira segura e eficaz. Um terapeuta, um psicólogo qualificado pode oferecer um ambiente acolhedor e não julgador para poder discutir os sentimentos associados à perda. Técnicas como a terapia cognitivo-comportamental podem ajudar a identificar pensamentos distorcidos e desenvolver estratégias de enfrentamento saudável. Durante a terapia, os indivíduos eles podem aprender a desenvolver estratégias eficazes para lidar com o luto. Isso pode incluir técnicas de relaxamento, como a respiração profunda e a meditação, que ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse associados à perda. Além disso, aprender habilidades de comunicação assertiva pode ajudar na expressão saudável de emoções. A aceitação da mudança também envolve aceitar a realidade da perda. Isso significa reconhecer que a pessoa querida não está mais presente fisicamente e aceitar a nova realidade da vida sem ela. Embora seja um processo desafiador, é fundamental para avançar no processo de luto, iniciar um caminho rumo uma reconstrução da identidade. Por fim, a aceitação da mudança envolve cultivar a autocompaixão e a autoaceitação. Isso inclui reconhecer a própria dor e sofrimento como uma parte natural do processo de luto e permitir ser gentil consigo mesmo durante esse período difícil, durante esse período complexo. A segunda questão que eu gostaria de trazer aqui é a exploração da identidade atual. Quem sou eu agora, após a perda deste meu ente querido? Após a aceitação da mudança, é importante explorar quem nos tornamos como resultado da perda. Isso pode envolver uma análise cuidadosa de nossos valores, nossas crenças e aspirações de vida. O que fazer agora? Essa é a questão. A exploração da identidade atual começa com autoconhecimento e reflexão sobre quem nós nos tornamos desde a perda. Isso inclui uma avaliação honesta dos nossos valores, crenças e aspirações de vida. A terapia pode ser um recurso valioso nesse processo, proporcionando um espaço seguro para explorar esses aspectos da identidade. O trabalho corporal e a expressão criativa também podem ser meios poderosos
de explorar a identidade após a perda. Práticas como a dança, como o movimento corporal, a arte terapêutica, permitem expressar emoções e experiências de uma forma não verbal. Essas formas de expressão podem revelar aspectos profundos da nossa identidade e auxiliar no processo de reconstrução após a perda. Ou seja, a exploração da identidade atual após a perda é um processo essencial para que nós possamos entender quem nós nos tornamos e como a perda influenciou a nossa vida. Por meio de técnicas como a escrita terapêutica, o trabalho corporal, o apoio de um profissional, nós podemos acessar camadas mais profundas da nossa identidade e encontrar significado e propósito na jornada de reconstrução após a perda. Vamos seguir? Pensar sobre adaptação e crescimento? O texto diz o seguinte: a redefinição da identidade após a perda requer flexibilidade e adaptação. Isso pode incluir a incorporação de novas experiências e aprendizados à nossa narrativa pessoal, assim como a busca por novas oportunidades e crescimento, né, diante aqui desse quadro que nos é apresentado. A perda de alguém querido nos desafia a nos adaptarmos a uma nova realidade. Isso pode envolver ajustes em nossas expectativas, planos e visão de mundo. A capacidade de ser flexível diante das mudanças e se adaptar a novas circunstâncias é essencial para a redefinição da nossa identidade após a perda. À medida que nos adaptamos à vida após a perda, é importante incorporar novas experiências na nossa jornada. Isso pode incluir a busca por novos hobbies, interesses ou atividades que nos tragam alegria e também significado. Por exemplo, aprender algo novo, como tocar um instrumento musical, pode ajudar a preencher o vazio deixado pela perda e abrir novas perspectivas de crescimento. O processo de redefinição da identidade após a perda também envolve a busca por oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. Cada desafio enfrentado e cada obstáculo superado podem nos ensinar lições valiosas sobre resiliência, empatia e autoconhecimento. Estar aberto a essas lições e buscar ativamente o crescimento pessoal é fundamental para o nosso desenvolvimento após a perda do ente querido. A meditação, a contemplação é uma ferramenta poderosa para cultivar a resiliência e a aceitação durante o processo de redefinição da identidade. O silêncio é uma prática muito importante para que nós possamos pensar, refletir sobre alguns aspectos. Essas práticas nos ajudam a cultivar a consciência do momento presente, a aceitar as nossas emoções, a desenvolver uma maior capacidade de lidar com o estresse e com a adversidade. Nós podemos fortalecer nossa capacidade de adaptação e crescimento após a perda, a partir desses recursos, a partir desse processo. Vamos seguir? Veja comigo o próximo item. Encontrando propósito na perda. Encontrando propósito. Sim, existe vida após a perda desse nosso ente querido. O texto diz o seguinte, veja comigo. Embora a perda possa parecer desprovida de sentido, muitas pessoas encontram um significado ao transformar a sua dor em uma missão de vida. Isso pode envolver o envolvimento, né, essa adesão em atividades de voluntariado, defesa de causas importantes, ou até mesmo a busca de uma nova carreira profissional, alinhada aos valores e paixões descobertos durante o processo de luto, durante essa jornada. Encontrar propósito na perda envolve transformar a dor em uma missão pessoal, fazer a diferença no mundo. Isso pode ser motivado pelo desejo de criar um legado significativo em memória do ente querido perdido, transformando a tragédia em algo que traga impacto positivo para as pessoas. Muitos encontram significado ao dedicar o seu tempo e energia para ajudar aos outros, através de atividades de voluntariado em organizações comunitárias, hospitais, abrigos de animais ou programas de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Essas atividades não só beneficiam os outros, mas também oferecem uma sensação de realização e propósito pessoal. Outra maneira de encontrar propósito na perda é defender causas que eram significativas para o ente querido perdido.
Isso pode envolver a defesa dos direitos humanos, questões de saúde, meio ambiente, justiça social ou qualquer outra causa que ressoe com os valores compartilhados com o falecido. Ao lutar por essas causas, as pessoas encontram um sentido renovado de conexão com o legado e os valores daqueles que partiram. E outra coisa que nós colocamos é que algumas pessoas optam por buscar uma nova carreira ou um empreendimento que esteja alinhado aos valores e paixões descobertos durante o processo de luto. Isso pode envolver uma mudança de rumo profissional para seguir uma vocação que antes era deixada de lado, ou criar um negócio que reflita os valores e princípios que eram importantes para o ente querido. Encontrar o propósito na perda é um processo fundamental e é pessoal e único para cada indivíduo. Né? Ao transformar a dor em uma missão de vida significativa, as pessoas podem descobrir um novo sentido de propósito e realização que ajuda a dar sentido à experiência de perda. Eu gostaria de avançar para o nosso último slide desta aula, e nós temos a questão das construções de novas conexões. Conectar com outras pessoas. Vamos lá. À medida que nos reconstruímos após a perda, é importante buscar apoio e conexão com outras pessoas que compartilham experiências semelhantes. Grupos de apoio ao luto, comunidades religiosas e redes sociais podem oferecer um espaço para compartilhar histórias, aprender uns com os outros e encontrar conforto na compreensão mútua. Perceba que esses grupos, né, os grupos de apoio ao luto, fornecem um ambiente acolhedor e de suporte, onde os participantes podem compartilhar as suas experiências, as suas emoções e desafios relacionados à perda. Ao ouvir as histórias de outras pessoas e compartilhar as suas próprias histórias, os indivíduos podem se sentir menos isolados em sua dor e encontrar conforto nessa compreensão mútua. Nós também podemos citar aqui as comunidades religiosas. Muitas comunidades religiosas oferecem apoio emocional e espiritual aos enlutados. Participar de serviços religiosos, grupos de estudo ou eventos comunitários pode conectar as pessoas com outras que compartilham sua fé e também os seus valores. Essas comunidades proporcionam um ambiente de apoio onde os enlutados podem encontrar conforto espiritual e compartilhar sua jornada de luto com outros membros da comunidade. E certamente isso fará toda a diferença. Perceba que a construção de novas conexões após a perda não apenas oferece esse apoio emocional e compreensão, mas também proporciona um senso de pertencimento e esperança para o futuro. Ao compartilhar as suas experiências e aprender com os outros, os enlutados podem encontrar conforto e força para enfrentar os desafios da jornada de luto. Nós chegamos ao final dessa nossa primeira aula e nós, na segunda aula, nós vamos continuar a nossa conversa e vamos falar sobre o processo de integrar a experiência de luto na narrativa pessoal. Gostaria de incentivá-lo e motivá-lo a continuar os estudos. Por isso, eu desejo para você boa pesquisa, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!